Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu vou tentar sempre fazer por aqui os mesmos slides que a gente vê lá no centro de mídias. Eu vou colocar por aqui, vou gravar de uma forma mais rápida, vou tentar ser sucinta, porque tem muita gente que não tem acesso ao centro de mídia, que o celular fica com o pai e aí não consegue fazer exatamente naquele horário. Enfim, existe várias dificuldades aí, então vou tentar fazer por aqui. Então, primeiro, o que que a gente precisa saber? A gente vai terminar a nossa apostilinha do segundo bimestre. Aí, pronto, a gente tá no terceiro, não tem problema que estamos no terceiro. A gente vai terminar as habilidades do segundo até, de repente, a hora que a gente terminar, chega a nossa apostila do terceiro, tá? Mas sem problema nenhum. Então, o que que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai ver sistema nervoso, tá? O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele que é o responsável por passar todas as informações que a gente tem. Então, quando a gente percebe que tem luz lá fora, o nosso olho pega essa informação e leva para o sistema nervoso. O sistema nervoso devolve luz. Às vezes você está dormindo, sua mãe vai lá, abre a janela, fala, levanta que tá na hora. Você consegue perceber que tá claro, mesmo estando de olho fechado, porque a gente tem essa percepção. Quando você coloca a mão no ferro, sem querer, você encostou no ferro ou lá no fogão, alguma coisa quente, você consegue perceber que aquilo tá quente. Então você encosta e você já tira a mão rapidamente. Por quê? Porque seu sistema nervoso, fração de milésimos de segundos, pegou aqui, a gente tem sistema nervoso na ponta do dedo, daqui mandou aqui para cima, daqui para cima devolveu, afasta, aí você afasta. A sede, a fome, o bater o coração, a gente respirar, tudo o nosso centro de controle vem do nosso sistema nervoso. Então, o que eu preciso saber? O sistema nervoso ele é responsável por captar, processar e gerar respostas diante de um estímulo a qual ele é submetido. Então, quando a gente sente aquele cheirinho de feijão, a gente está trazendo lá no sistema nervoso feijão, comida, fome, entendeu? Os elementos que compõem esse sistema nervoso, a gente vai ter o sistema nervoso que a gente fala que é o central. Central é o que está aqui dentro da nossa cabeça, que a gente fala que é o encéfalo. Dentro do encéfalo eu tenho o cérebro, mais algumas coisas. Então, eu tenho aqui dentro o encéfalo. E esse que corre aqui atrás no ossinho é a nossa medula espinhal. Isso é o nosso sistema nervoso central, tá? Então, vamos lá para colocar aqui. Até esqueci. E o sistema nervoso periférico as outras partes, essa parte do meu dedo, do pé, da mão, o braço, isso é o periférico. Primeira coisa que a gente precisa saber, quem são as células? Lembra que a gente viu células? Então, a gente vai ver que as células nervosas, o nome dessas células a gente chama de neurônios. Então, todas as células que fazem parte do nosso sistema nervoso, seja do central ou do periférico, são as células nervosas. O que eu preciso saber delas? Elas têm esses formatos estrelados, tá? E nesse formatinho estrelado, cada parte da minha célula, ela tem um nome. Esses primeiros cabelinhos ali em cima, se vocês verem essas ramificações, a gente chama de dendritos. O que esses dendritos fazem? Eles recebem a informação. Então, veio a informação luz aqui de fora, ele recebeu essa informação. Essa informação vai correr por todo o neurônio até passar para o outro. Então, a primeira parte, a maior ali, cheio de ramificações, é os dendritos, desculpa. Aí eu vou ter o corpo celular. Corpo celular é essa parte onde tem um núcleo. Se vocês verem, é o centro ali da minha célula. E eu tenho um núcleo ali dentro. Ali é o corpo celular, por isso que é o corpo da célula. Lembra que a gente viu que o núcleo é o centro de controle da célula. Agora a gente tem que de um sistema, ou seja, do corpo humano, do corpo da maior parte dos seres vivos, o centro de controle é o sistema nervoso. Então, eu vou ter dendritos, corpo celular e axônio. O que é o axônio? É essa parte aqui, ó, que corre lá inteirinho
no meu sistema, na minha célula, e que no final tem umas ramificações também. Qual que é a função do axônio? É levar a informação para o próximo neurônio. Então, todos os impulsos nervosos, eles seguem uma única direção, eles não ficam perdidos. Ele entra pelo dendrito e sai pelo axônio. Então, eu recebi uma informação aqui e vou devolver por ali. Então, eu recebi a informação de que está quente e vou devolver lá pelo axônio, tirar a mão. Então, a gente sempre vai ter isso. Isso é uma célula. O conjuntinho dessas células vai formar ali o meu tecido nervoso. O tecido nervoso vai dar origem a vários órgãos e esses órgãos formam um sistema que é o sistema nervoso. O que mais que a gente vai ter? Ah, esqueci de colocar, mostrei aqui para vocês, bainha de mielina. Se vocês verem esse negocinho roxo, estão observando? Esse negocinho roxo em volta do meu axônio, essa bainha de mielina, ela é fundamental para a gente conseguir pensar e evitar choques, tá? Então, a principal função, ela facilita nossos impulsos nervosos. Ele funciona como se fosse um cabo. Se vocês observarem, a maior parte que a gente tem de fios, eles são encapados, os fios. Para quê? Para evitar que o choque, né, que a eletricidade se perca, e ele facilita ali o transporte de um lugar para o outro. Essa bainha de mielina, ele faz a mesma função. Como o nosso pensamento é como se fosse vários choquinhos o tempo todo que a gente vai ver, não só pensamento, qualquer impulso nervoso, tá? Então, o que acontece? Esses impulsos a uma certa velocidade, eles podem se perder. Para eles não se perderem, a gente tem essa bainha de mielina, que ele fecha o nosso axônio inteirinho, então o impulso ele vai correr mais rápido. Tem pessoas que têm problemas de perder, eles começam a perder essa bainha de mielina. E aí a gente tem diversas doenças relacionadas a isso, porque é como se fosse dando choque no cérebro e ele vai parando de funcionar. Aí o que a gente precisa ver também, tá? Coloquei aqui para vocês como é que funciona, qual é a direção que a gente vai ter. Então, eu tenho ali em cima um neurônio, ele recebe foi antes, recebeu a informação correu o axônio, tá vendo? Recebeu no dendrito, passou pelo corpo celular, que é pelo núcleo, percorreu o axônio, e vai para o próximo neurônio. Para ele chegar no próximo neurônio, ele vai ter um espaço. Esse espaço a gente chama de sinapse. Tá vendo que tem espaço? Eu até coloquei nesse desenho maior aqui, esse que tem as duas porções finais as duas porções finais do neurônio ali, do axônio. Então, eu tenho esse espaço, o neurônio ele não se encosta no outro, eles ficam próximos, mas sem se encostar. E aí, eles têm essa sinapse é o espaço onde ocorre todas as transmissões, todos os impulsos nervosos. Tem essas fotos grandes aqui, se vocês observarem, é um impulso nervoso correndo, saindo de um neurônio para o outro. É como se fosse choque, lembra que eu falei para vocês? Então, a bainha de mielina, ela é interessantíssima porque ela evita de ter os choques. E não tem exatamente o que a gente fazer, tá? Quando as pessoas começam a perder essa bainha. Então, eu vou ter ali, recebe pelo dendrito, termina no axônio. Tá vendo que tive a sinapse? Sinapse é o espaço, esse espaço vai pro próximo dendrito, tá? Que é a parte lá da minha célula nervosa. Então, o que eu tenho? Essa sinapse, que é o espaço, nela ocorrem substâncias que a gente fala que são neurotransmissoras, neurônios, desculpa, e transmissoras. Tá vendo ali naquele desenho que tem uns negocinho vermelho? Essas substâncias, então eu saio com uma informação de um neurônio para o outro. Esses impulsos nervosos a gente chama de substâncias neurotransmissoras. E aí elas vão provocando uma célula que provoca outra, que provoca outra, que provoca outra, e pronto. Ali a gente vai ter
a informação da sede, a informação do pensamento. Às vezes você pode ver que o pensamento ele vem muito rápido e fala, nossa, não acredito, como eu sei esse número? Como eu sei esse nome? Porque você tem essas substâncias, esses neurotransmissores o tempo todo na sua cabecinha, passando de uma célula para outra, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês agora. A gente falou ali das células, preciso saber que... Ai, tô indo sempre devagar, né, gente? Vamos lá. Preciso saber que células... as células do sistema nervoso, o nome delas são neurônios. Os neurônios, eles são divididos, essa célula, né, dividida em 3 partes. A gente dá 3 nomes para elas, tá? É uma célula, mas com partes diferentes. Dendritos, que recebem os estímulos. Corpo celular, que é o núcleo, onde vai pegar toda a informação e vai devolver a informação ou repassar a informação pelo axônio. E como os neurônios eles não se encontram, eles vão ter espaços entre eles. Esses espaços a gente chama de sinapses. E entre esses espaços, a gente vai ter as substâncias neurotransmissoras, que são as substâncias que ativam os neurônios para que ocorra alguma coisa, para que você sinta fome, sede, pisque, pense, qualquer coisa, tá? Falei para vocês que quando a gente fala do sistema nervoso, o sistema, ele é dividido em 2 partes, né? Então, eu tenho o sistema nervoso central. Opa, esqueci de passar aqui, ó. Então, eu tenho ali, ó, sinapses, são os pequenos espaços que eles vão receber sempre os impulsos nervosos. Aí, quando a gente fala aqui sistema nervoso, nosso sistema nervoso dividido em 2 partes. Essas 2 partes, se vocês olharem ali naquele desenho grande, eu vou ter sistema nervoso central. Central é o meu cérebro e minha medula. Medula é esse que corre aqui nas nossas costas, em volta desse ossinho. E eu tenho o sistema nervoso periférico. O que é esse periférico? É o que está em azul. Ele é formado pelos nervos, pelos gânglios, terminação nervosa. Tá vendo que corre no corpo todo? Então, tudo que a gente consegue sentir, ai, nossa, pisei num prego, como é que meu pé conseguiu passar essa informação para o meu sistema nervoso? O seu pé, ele vai ter sistema nervoso periférico, vai correr tudinho até chegar ali naquele vermelhinho da sua medula, opa, e conectar ali no seu cérebro, ali no encéfalo, e mandar as informações de novo. Existem alguns problemas quando a gente fala, tá vendo que eu tenho esse vermelhinho? Pessoas que sofrem algum acidente ou que têm alguma deficiência, que a gente fala que é paraplégico, aqueles que ficam na cadeira de roda, que eles não têm a sensibilidade da cintura para cima, mas eles vão conseguir, da cintura para baixo. Aí eu tenho tetraplégico, que é aqueles que não têm do pescoço para baixo. Por quê? O que acontece? Quando você pisar num prego, você precisa sair daqui dos seus nervos, essa informação lá do seu pé, e chegar ali na sua medula, ali no vermelhinho. Se por um acaso eu tive algum problema e eu cortei essa medula, essa informação não vai chegar aqui, ó, no cérebro, e então ela não vai ter uma devolução. Você vai pisar no prego, mas você não vai perceber. Pisou no prego, você não vai conseguir gritar. Por quê? Porque por algum motivo eu cortei tive algum problema lá que a conexão, essa parte vermelha, não faz mais a conexão da parte do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central. E aí a pessoa, ela perde essa sensibilidade, tá? Que a gente fala, dependendo de como, se a pessoa sofre um acidente. O paraplégico é aquele que fica na cadeira de roda. O tetraplégico, se ele sofrer um acidente mais para cima ou para perto do pescoço, ele não vai conseguir nem ter as sensibilidades ou levar os movimentos dos impulsos nervosos do braço. Ele só vai ter as informações que vêm aqui direto do encéfalo, porque aí não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado sempre com as costas. Aí, o sistema nervoso central, o que eu preciso saber dele? Que ele faz o quê? Ele garante a recepção e a interpretação de todos os estímulos. Tudo, falei de... Puxou aqui o cabelo, vai perceber. Colocou um ferrão no dedo do seu pé, você vai perceber.
Por quê? Porque a informação vai lá para o seu sistema nervoso central. Ele é o chefe de controle, tá? Então, eu tenho a medula e tenho aqui no nosso encéfalo. Isso que eu preciso saber. Ele também é protegido. Protegido por onde? Por ossos. Nosso encéfalo é protegido aqui, ó, pela caixa craniana. A medula espinhal, lembra que eu falei que a gente tem um ossinho? As nossas vértebras também protegem esse sistema nervoso. Por que que ele precisa ser protegido? Porque ele é o centro de controle de tudo. Então, ele precisa ter uma proteção muito dura para que não aconteça nada. E a gente tem umas membranas também. Membranas é como se fossem umas capinhas que vão revestir ele. Eu tenho o osso e tenho uma membrana e depois eu vou ter sistema nervoso. Tem pessoas que têm a tal da meningite, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Meningite é uma doença que ocorre nas membranas do sistema nervoso, que são as meninges, que a gente fala que esse é o nome, tá? Então, quando a pessoa tem essa doença, significa que aconteceu alguma coisa ali no que envolve o sistema nervoso, aí precisa tratar. O que mais que a gente vai ter? Sistema nervoso periférico, periférico de periferia, aqueles que estão mais distantes. Eles eu vou ter sempre de dois tipos, o que a gente fala que é aferentes e eferentes. O aferente significa que ele vai trazer informação do meu nervo para o resto do meu corpo. O eferente mentira, ao contrário. O eferente, ele vai pegar a informação do meu sistema nervoso e mandar para o resto, tá? Então, vai pegar a informação do meu sistema nervoso e mandar para a ponta do meu pé, vai mandar para o meu músculo, vai mandar para a coxa, mandar para as outras partes. Agora, o aferente, ele vai levar a informação. Então, se eu beliscar meu braço, eu vou fazer o quê? Um aferente. Por quê? Eu vou levar a informação que aconteceu aqui no meu braço lá para o meu sistema nervoso. Se eu beliscar demais, eu vou sentir dor. Meu sistema nervoso vai transmitir a informação do tipo, olha, exagerou. Entendeu? Então, eu vou ter isso, um aferente e um eferente. Um leva a informação, o outro traz a informação. Aí, pra gente acabar, que eu falei que eu ia ser rápida, mas eu não consigo muito, atividade para vocês para essa semana, tá? Página 16, lá do caderno do aluno, questão 1, 2, 3. Lá no final da página, ele também pede, a apostila tá ali em cima, para vocês fazerem uma pesquisa com 6 substâncias neurotransmissoras, que é a adrenalina, que é a mais conhecida, serotonina, que é a do sono, noradrenalina, endorfina, dopamina, acetilcolina. Então, essas informações, essas substâncias neurotransmissoras significa que é uma substância que um neurônio está passando para o outro, levando alguma informação. Vocês vão colocar qual é a função de cada uma delas. Ai, Pro, não tenho acesso à internet. Tenta pegar no livro de vocês, ver se consegue pegar com algum amiguinho para ele tirar foto, mandar alguma informação para vocês, tá bom? Coloca lá no Class. E beijo, tchau. Demorei demais. Demorou demais.